E aí, criticante, hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias para se usar inteligência artificial e essas ferramentas que estão sendo muito faladas dentro do seu RPG de mesa, seja você um jogador ou um mestre. Antes da gente começar, é importante que você entenda, caso você não saiba ainda o que são essas ferramentas e como a gente usar. E todas as ferramentas que eu for usar aqui hoje são gratuitas, tá? Isso é muito importante de falar. Que bom. As principais ferramentas que a gente vai ter hoje são o ChatGPT, que é de uma empresa chamada OpenAI, o Bard, que é da Google, e o Bing, que é a ferramenta da Microsoft. Ele usa o ChatGPT como ferramenta, mas você pode usar aqui dentro do próprio Bing, que é como se fosse o Google da Microsoft. Essas dicas que eu vou usar aqui funcionam em todas elas e vou dar uma dica bônus lá no final para você. Todos os links que eu falei aí estão na descrição, pessoal. E é importante que você teste cada uma delas para saber qual se adequa mais ao seu estilo. Não tem certo e errado, é simplesmente aquilo que funciona melhor para você. Não diga! Digo! Que coisa! As ferramentas de inteligência artificial, elas servem para duas coisas principais. Ou para conversar com você gerando um texto como se fosse uma pessoa inteligente ali, mas na verdade é uma máquina. Ou como se fosse um artista. Ele vai criar uma imagem a partir daquilo que você pediu para ele. Geralmente essas ferramentas funcionam melhor em inglês, mas grande maioria delas já funcionam bastante bem em português e dá para usar sem maiores problemas. Essas que eu falei para você aqui funcionam perfeitamente em português, mas é lógico que se você procurar e usar em inglês, ela vai funcionar muito melhor, porque ela tem muito mais informações para poder usar no próprio inglês do que em português, já que elas foram programadas e feitas dessa forma. Então eu decidi trazer aqui algumas dicas de como você pode usar essas ferramentas dentro do seu RPG de mesa, seja você jogador ou mestre, para te ajudar, muitas vezes, como aquela fagulha da sua criatividade. O primeiro dos usos é o uso de oráculo. E o que é um oráculo? Você pode consultar lá no vídeo que eu falei sobre RPG solo aqui no canal, mas basicamente, um resumo grandão aqui, é quando você não quer tomar uma decisão e você pede para outra coisa, seja um dado, seja uma ficha ou qualquer outra coisa, tomar essa decisão por você. Muitas vezes o oráculo substitui o mestre em jogos de RPG solo. E a gente chama de oráculo, né? Lembrando lá do oráculo da mitologia grega de antigamente, onde você chegava para ele e falava assim: "Ah, eu vou ser feliz". E ele falava sim ou não. Basicamente os oráculos mais simples são esses, que falam sim ou não, ou talvez. Mas a gente pode ter oráculos mais competentes, mais detalhados aqui. Tudo depende de como você vai fazer o seu ChatGPT ou sua ferramenta de inteligência funcionar. O que eu fizer aqui vai funcionar para os três. Eu vou fazer no ChatGPT, depois eu faço nos outros para vocês irem vendo. Primeiro eu vou começar um novo chat aqui, clicando na esquerda. E aqui embaixo eu vou começar a escrever. Eu vou escrever em português mesmo. Quero que você seja um oráculo de RPG de mesa e toda pergunta que eu fizer, você responda com sim ou não, de forma aleatória. Pode ser? Eu pergunto em português. Ele responde que sim. Isso aqui que a gente colocou, a gente chama de prompt. É uma palavra do inglês que significa uma entrada. É como se você pudesse simplesmente fazer um pedido para a máquina e ela vai te retornar aquilo que você pediu. Ela vai funcionar dessa forma. Perceba, né, que eu estou pedindo para ele agir como um oráculo de RPG de mesa. Isso já cria uma pré-definição de como ele vai me responder. Se eu quisesse que ele agisse como um jogador iniciante de RPG, ele me daria respostas como se fosse um jogador iniciante de RPG. Eu tentaria simular isso. Então sempre pedir para a inteligência artificial agir de certa forma. Haja como se você fosse um mestre, haja como se você fosse um artista, um escritor. É uma dica interessante. Então agora imagine, por exemplo, que eu estou jogando RPG solo e eu quero saber se tem alguma coisa ou alguma criatura dentro da sala. E assim, como eu pedi para ele responder só com sim ou não, eu tenho que fazer perguntas que tem respostas de sim ou não. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: tem monstros nessa sala da masmorra? Ela vai responder não. A sala está limpa? Sim, a sala está limpa. Tem saídas na sala? Sim. Tem mais de 3 saídas? Não. Essa é a forma mais simples que a gente pode fazer. Mas perceba que a gente pode incrementar esse oráculo. Eu vou dar outro prompt para ele, pedindo para ele, toda vez que eu fizer uma solicitação, ele criar uma descrição mais detalhada. Então, você é um oráculo de RPG de mesa. Todas as vezes que eu fizer uma pergunta, responda criando uma descrição. E aí eu vou pedir uma descrição breve, tá? Breve do resultado da cena solicitada. Tá? Isso aqui você pode melhorar esse prompt que você fizer aqui. Então só dando um exemplo. Então vamos lá. Eu vou perguntar se ele entendeu. Eu pergunto se ele entendeu, porque às vezes ele pode pedir mais detalhes. Isso é importante para ele funcionar bem. Sim, entendi. Vamos começar. O que você encontra a abrir a porta à sua frente na masmorra escura? Eu não pedi para ele falar isso, ele já tá tentando adiantar, tá? E aí assim, eu posso até falar para ele: eu que vou te fazer as perguntas. Apenas responda, por favor. Eu gosto de ser educado com as máquinas, tá? Você não precisa não, mas eu gosto de ser. Vai que tem uma revolução.
Agora a gente vai fazer uma nova pergunta sobre a sala da masmorra. Eu chego numa sala dentro da masmorra. O que há lá? Ao entrar na sala, você se depara com uma cena intrigante. No centro, há uma antiga estátua de pedra, adornada com inscrições misteriosas. A luz fraca de tochas nas paredes destaca uma passagem estreita à direita. À esquerda, uma porta robusta parece levar uma sala adjacente. O ar está carregado com uma sensação ancestral e um leve murmúrio ecoa no ambiente. O que você deseja fazer, tá? Eu posso ignorar isso aqui e na próxima vez que eu quiser fazer uma pergunta, eu só faço a pergunta novamente. Imagina que eu decidi lá no meu RPG abrir a porta que tinha à direita, né? O que eu encontro na porta à direita? E ele vai me dar mais uma descrição. Investigar a passagem estreita, você descobre uma câmara pequena. É lógico, você pode usar o que está aqui literalmente ou não. Outra forma é você pedir para ele responder em outros formatos, né? Responda com uma porcentagem entre 0 e 100 a cada pergunta que eu fizer, ok? Aí eu posso simplesmente falar assim: qual a chance de ter monstros na sala? 63%. Aí eu posso rolar o dado, né? Caso eu queira, né? Em vez de simplesmente falar o sim ou não. Qual a chance de ter uma passagem secreta? 27%. Então, o limite aqui é a sua imaginação e o tanto que ele vai conseguir entender o que você pediu para ele. Existem já, de vários sistemas, oráculos pré-definidos. Você pode tentar transferir esses oráculos, que são processos manuais, para dentro do ChatGPT e editar aqui dentro, beleza? Então, essa é a primeira possibilidade como um oráculo. Agora vamos para a nossa segunda dica, que é a criação de nomes. Eu vou usar agora o Bard aqui da Google. As inteligências artificiais têm acesso a muita, mas muita informação. E às vezes ele pode ser aquela ajuda para você, mestre, o jogador, quando precisa inventar uma informação do nada. Imagina que os jogadores chegaram na taverna e perguntaram: qual o nome da taverneira? Eu posso vir aqui e falar assim: faça uma lista de 20 nomes de personagens de fantasia humanos, né? Para o cenário de fantasia medieval. Perceba, quanto mais detalhes eu der para ele, mais preciso vai ser o resultado que eu tiver. Então pedi, ele tá pensando, ele me deu aqui vários nomes: humanos, masculinos e femininos. E ele já até me deu mais aqui de outras raças. Então ele me deu nomes aqui que eu tô vendo de cara, que são nomes copiados de fantasias. Eu não quero isso, eu quero nomes originais. Então eu posso refinar o meu prompt, né, que é aquele pedido que eu faço. Eu queria que você refizesse a lista apenas com nomes originais. Eles podem ser inspirados em outros, mas devem ser diferentes, né? Ela não sabia que eu queria nomes diferentes, né? Então eu tô dizendo para ele isso agora. Olha que legal. Ele já me deu aqui os nomes e ele tá me dando aqui alguns significados, né? O legal das inteligências artificiais, pessoal, e que a gente já passa para nossa próxima dica, é que você pode criar templates, que são modelos pré-prontos. Isso aqui funciona muito bem. Então imagina que você, como mestre ou como jogador, sempre usa as coisas num certo modelo. Então eu vou dar o exemplo do mestre, que fica mais claro. Toda vez que eu preciso criar um NPC, um personagem do mestre, eu preciso de algumas informações, que é o nome, a raça, naquele contexto ali de fantasia, a idade e um objetivo daquele personagem. Esse é o modelo que eu sempre uso na minha mesa. Eu posso pedir para a inteligência artificial já me dar os resultados nesse modelo, tá? Só que aí eu vou ter que ser um pouco mais preciso, tá? Eu posso falar o seguinte: sempre que eu te pedir um novo personagem, você deve criá-lo usando o seguinte modelo. E aí eu vou colocar aquelas informações que eu queria. E aqui eu vou até dar uma dica para ele de exemplos, né? Um nome de fantasia original que corresponda à raça do personagem. Na raça, né, eu posso limitar quais raças eu quero. Uma espécie fantástica, como elfo, anão, humano, halfling, orc. E aí você vai colocar as raças que você quer que ele escolha entre, tá? A idade, de acordo com o limite da raça do personagem. E o objetivo: uma frase simples que exemplifique o objetivo do personagem, o que ele mais quer na vida. Beleza. Só com isso, todas as vezes que eu pedir um novo personagem, ele vai me dar essas informações que eu quero aqui. Tá, vamos fazer um teste? Ó, vou entrar e vamos ver se ele vai entender. Ok, entendido. Aqui está um personagem de fantasia. Aí ele criou o Arion, elfo, 1200 anos, tá. É lógico que você sempre pode editar isso aqui, né? E aí eu posso pedir outro personagem.
crie um novo personagem, porque agora ele já entendeu o que eu quero naquele chat. Ele vai criar um novo personagem seguindo aquele modelo que eu pedi. Ó, ele me deu o personagem usando o modelo que eu pedi. Novo personagem. E aí eu posso até especificar, ó, novo personagem orc. Ele vai usar aquele modelo que eu dei, mas agora vai criar especificamente um orc. Eu poderia colocar várias outras coisas, como por exemplo, a aparência, né? A inteligência artificial vai funcionar bem à medida que você dá para ela dados com os quais trabalhar. Então, se você tiver uma lista de nomes que você quer parecido, olha, eu gostaria que os nomes fossem parecidos com esses, manda para ele. E aí esse modelo, pessoal, a lógica disso é que ele funciona para qualquer área. Então, imagina, por exemplo, que eu estou fazendo uma masmorra para os meus personagens explorarem ali. E aí eu posso dar um modelo do que deve ter em cada sala da masmorra. Então, por exemplo, eu vou criar um novo chat aqui, uma nova conversa aqui no Google, né? E vou pedir para ele fazer o seguinte: sempre que eu pedir, crie uma sala de masmorra para RPG de mesa, seguindo o modelo abaixo. Nome da sala, descrição, uma breve descrição com os elementos principais da sala. Deve ter menos de 300 caracteres. Características. 3 características marcantes com as quais os personagens podem interagir. Desafios. Pode ser uma armadilha, um monstro ou qualquer outro desafio. Pronto, eu já tenho um modelo de como eu quero que a minha sala seja. Eu pergunto se ele entendeu esse modelo, alguma sugestão aqui, alguma outra coisa, eu vou conversar com ele. Ele já deu aqui algum modelo, tá? Mas eu vou ignorar esses modelos aqui, vou pedir uma nova sala, tá? Crie uma nova sala. Veja o poder dos modelos aqui na inteligência artificial. Ele já criou para mim, ó. O nome da sala, Sala das Águas. Descrição: a sala é grande e alta, com paredes e teto de pedra lisa. O chão é coberto por uma camada de água cristalina que chega até os joelhos. Características: a água da sala é pura e fresca. A sala é habitada por peixes e outros animais aquáticos. A sala está cheia de plantas aquáticas que dão um aspecto de um jardim subaquático. Já tem características que ele podem interagir. Desafios: a água da sala é fria e pode causar hipotermia se os personagens não estiverem preparados. Os personagens precisam ter cuidado para não pisar em plantas escorregadias. Aí você pode até inventar um teste ali, mas perceba, isso aqui é poderosíssimo. Quanto mais informação você der, melhor ele vai te trazer mais preciso aquilo que você precisa. Fica aqui uma dica muito importante de privacidade. Nunca coloque no chat das inteligências artificiais informações pessoais, como por exemplo, nome, endereço e coisas assim que são informações pessoais suas, senhas de qualquer coisa, porque tudo que você envia aqui é usado para gerar os próximos resultados e ele aprende com isso. Então nunca, jamais coloque informações pessoais e sensíveis aqui no chat. Então, expandindo essa dica, você pode usar esses modelos para NPCs, para hexágonos. Cada hexágono aqui vai ter um desafio, você pode usar isso como ideia. Salas de masmorras, cidades, facções, a sua criatividade é o limite. Uma ótima funcionalidade das inteligências artificiais é usar para criar artes. Tanto o ChatGPT quanto o Bard aqui da Google, eles são mais para texto. Mas aqui no Bing, você consegue criar também imagens, tá? Para que o Bing funcione melhor, é importante que você esteja logado na sua conta. Caso contrário, não vai funcionar a criação de imagens. Para usar o chat do Bing, você não pergunta aqui, porque aqui é uma pesquisa como se fosse no Google, ele pesquisa na internet. Você vai clicar aqui em cima em chat. Ele vai abrir um chat com você, onde você pode decidir aqui se você quer que ele seja mais criativo, mais balanceado ou mais preciso. O mais preciso, ele tenta seguir exatamente aquilo que você pediu para ele, mas ele não é tão criativo assim, né? Então você decida, vai testando. A diferença do Bing é que os chats não ficam salvos aqui como ficam no Bard e no ChatGPT. Você não pode acessar novamente suas conversas no futuro, mas ele consegue criar imagens também. Então eu posso pedir para ele para criar retratos de personagens. Crie um retrato de personagem para RPG de mesa de um draconato idoso que é taverneiro. Ele está segurando uma caneca de madeira cheia de cerveja. O desenho deve ser feito no estilo das artes de Dungeons and Dragons, num estilo mais fotorrealista. Você pode escolher o estilo que você quiser, se é desenhado, se é cartoon, e você vai pedir para ele fazer isso e você vai ver os resultados, se são bons ou não. Ele vai tentar criar para você e às vezes demora um pouquinho. Vou tirar minha câmera da frente. Temos aí os resultados. Ele sempre dá 4 resultados pra gente e nem sempre fica muito parecido com aquilo que a gente quis. Às vezes você pode refinar mais o seu prompt, né, que é esse que você pediu aqui, falando: não quero que tenha chifres, não quero que seja tal coisa, mas vejam só a qualidade dessa arte.
é muito boa, né? E muitas vezes vai funcionar para que você consiga ter pelo menos um esboço ali de uma arte de personagem. A inteligência artificial produz algumas bizarrices, como por exemplo, esse negócio entrando aqui no outro, ela não consegue dar esses detalhes muito finos ainda não. E na esquerda aqui, parece que ele tem 5 dedos aqui, tem um dedo a mais, né? Ele tá só parecendo um Draconato. Então você pode refinar sua pesquisa ou baixar a imagem aqui, clicando na direita. Você pode dar outro prompt, né? Pedir para ele refinar. Refaça as imagens. Agora no estilo de esboço, com a arte feita à mão e com cores aquarela. Eu posso pedir, não sei o que ele vai me entregar aqui, e veja que ele já me entregou algumas artes que são um pouco mais convidativas, né? Por exemplo, eu poderia usar essa aqui, tá mais para um Tiferino do que para um Draconato, né? Mas eu poderia estipular, eu quero que ele tenha um bico mais parecido com um réptil, né? Vamos tentar fazer isso. Refaça as artes, mas o rosto do Draconato deve se parecer mais com rostos reptilianos, como uma iguana ou um dinossauro, né? Só para dar um exemplo para ele. Perceba que ele usa uma inteligência artificial chamada DALL-E, né? E aqui a gente tem um limite, ó, 2 de 5. Quando a gente chega a 5 aqui, a gente tem que criar um novo tópico, porque é o limite do gratuito aqui do chat do Bing, tá? Então vamos ver aqui o que ele gera pra gente. Olha aí, pessoal, agora a gente já tem um Draconato mais parecido realmente com o Draconato. O Draconato idoso, né? Essa foi a interpretação dele aqui. Porque eu dei informação para ele a respeito do que eu queria. Então, pessoal, é assim que a gente vai refinando a nossa busca. A mão continua com 6 dedos aqui, né? Mas fica muito interessante os resultados que a gente consegue obter. É lógico, né? Que às vezes vai acontecer umas bizarrices e tal, e ele nunca vai substituir, por exemplo, com precisão, o trabalho feito assim com acessibilidade de um artista, né? Veja que, por exemplo, que a boca tá aqui embaixo, aí tem um bigode, ele não consegue entender muito bem, mas assim, é algo que, pelo menos para você usar como referência, dá para usar, além de ser gratuito, né? A dica que eu falei que ia dar bônus é um outro site que não tá esse aqui só para imagens, e que é gratuito também. Ele se chama Playground. Você pode acessar digitando Playground AI ou playgroundai.com. Não vou deixar na descrição não, porque essa dica é só para quem assistiu o vídeo. Você vai fazer um login ou criar uma conta. Você tem que usar a conta do Google. E a interface dele pode ser um pouco mais confusa, porque ele usa só imagens. Quando abrir, você vai clicar aqui em Board na esquerda e você vai ver que o prompt nesse caso aqui, aquilo que a gente quer, fica aqui na esquerda. Esse aqui vai funcionar melhor se for em inglês, tá? Em português ele não vai funcionar muito bem. E aqui, a diferencial dele é que você já pode ter vários estilos pré-definidos de arte. Então, se eu quero uma arte mais no estilo macro realista, eu posso selecionar aqui e ele já me dá uma arte nesse estilo. Eu posso, por exemplo, aqui ter uma arte como um desenho de warm box ou cinemático, né? Vou colocar esse warm box aqui, por exemplo, e vou criar a arte de uma paisagem. Vou colocar em português, não vou colocar em inglês. Vou colocar a arte de uma paisagem, um landscape of mountains, né? De várias montanhas com um dragão voando ao redor. E aí eu vou clicar aqui em Generate. Na direita eu seleciono o que eu quero da dimensão da imagem e o tipo de inteligência artificial que ele vai usar. Ele tem o Stable Diffusion, esse é XL e o V2. Vai testando aí e vê qual que fica melhor. E aqui você pode colocar se ele quer gerar 1, 2, 3 ou 4 de uma vez. Eu prefiro gerar 4, tá? E aí eu clico aqui em gerar. Aqui você pode colocar também a qualidade de detalhes. Quanto mais alto você colocar, mais vai ser a qualidade. No entanto, ele vai demorar mais, tá? Eu deixo aqui no padrão, não tem erro não. Clica aqui para gerar, espera um tempinho. Às vezes vai demorar um pouquinho, né? Porque ele está processando as imagens, dependendo do que você quer. Aqui demorou cerca de 1 minuto, né? Porque a gente está numa versão mais lenta por conta do plano gratuito. Mas ele me deu 4 versões daquilo que eu pedi. Todas elas no estilo Warm Box, que é esse estilo aqui que você pode ver aqui na esquerda, né? Particularmente eu gostei mais dessas duas de baixo aqui. Acho que ficaram bem bonitas. Mas se eu colocasse a mesma coisa usando outro estilo, por exemplo aqui, o estilo cinemático, eu teria outro estilo de arte. Então vou gerar novamente. Vejam só, pessoal, tem 4 artes diferentes num outro estilo. Então aqui o legal é que ele já te dá várias dicas de estilo pré-programados. Uma dica extra aí que eu acho que pode ser útil para você. Outra dica para a gente usar a nossa inteligência artificial dentro do RPG é na semente de criação de coisas. Como assim semente de criação de coisas? É naquele momento do brainstorm, quando você quer ideias. Você não quer necessariamente que a inteligência artificial crie para você, mas você quer atiçar a sua criatividade. Como que você faz? Você vai abrir um novo chat e pedir listas de coisas. Me dê listas de ganchos e aventuras
e se passam em navios fantasmas. E ele vai te dar uma lista de vários ganchos de aventuras e você vai ler e ver se aproxima daquilo que você quer. Às vezes vai ser coisas absurdas, às vezes não tem nada a ver com o que você queria, mas às vezes aquilo ali te dá uma ideia diferente da que ele colocou aqui, mas isso, opa, que tal se eu fizer dessa forma? E você cria algo a partir disso. Então, naquele momento que você tá meio sem ideia, eu não recomendo que você use literalmente o que tá aqui, mas ele pode te ajudar a atiçar a sua criatividade. Lembrando que quanto melhor e mais preciso for a entrada que você der para ele, mais preciso vai ser o retorno que ele vai te dar. Vai ter coisa de excelente qualidade e vai ter coisa de qualidade super duvidosa. Outro exemplo aqui, eu vou até pedir para ele parar aqui. Cria uma lista de perigos que personagens de um grupo de RPG de mesa podem encontrar em uma torre do mago abandonada. Você pediu para ele uma lista, ele vai te dar aqui várias listas de coisas que você pode usar para ter ideias. Então, guardiões arcanos ressuscitados, sala de testes mágicos. E aí, ó, só de ler isso aqui, eu penso, um laboratório, sei lá, livros animados, armadilhas nas paredes. Então, ó, livros mágicos possuídos, tá vendo? Então, ele vai te dando ideias que vai te fazendo ali entrar no turbilhão, né? Um brainstorm aí, e você criar suas próprias coisas. Fica a minha dica, tá? Que se você usar alguma coisa que você pegou exatamente aqui do jeito que tá, deixe isso claro. Olha, eu criei usando inteligência artificial. Eu particularmente não gosto de usar do jeito que tá aqui. Eu prefiro eu mesmo criar a partir de ideias que talvez eu tive. Mas é legal que você diga as fontes que você pegou e tudo mais, pra a gente ter uma certa noção, né? Hoje em dia tem ferramentas que você consegue inclusive verificar um texto para dizer se ele foi feito ou não por inteligência artificial. Então eu vejo que muita gente tem usado inteligência artificial para fazer trabalho de escola, de faculdade, até para produzir coisas, né? E na verdade, quando você faz isso, você tá só enganando você mesmo, você não tá criando de fato. Isso aqui é muito poderoso, né? Mas como diz o grande poeta Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, use aí da forma correta. E por último, a forma de você usar a inteligência artificial nos seus RPGs de mesa é para te ajudar a criar coisas mecânicas como checklists, aquelas listas de tarefas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Crie uma lista de coisas para se verificar antes de começar a mesa de RPG. Ele vai me dar uma lista aqui de coisas que eu preciso verificar. Por exemplo, ver se os meus livros estão no lugar, ver o data e horário, sistema de jogo, personagens, materiais. Então isso aqui você pode usar para poder criar uma lista, por exemplo, de tudo que você precisa ter pronto antes na sessão 0 ou antes do jogo começar. É um jeito diferente de você usar aí dentro do seu RPG. Se você tem uma dica de como usar as ferramentas de outra forma, deixa aqui nos comentários. Entra lá na nossa comunidade do Discord também. E se você gosta de vídeos como esse, quer ajudar, você pode ajudar divulgando para outras pessoas, se inscrevendo, deixando seu comentário. E se você quiser dar um passo a mais e ajudar mais ainda, você pode entrar no Apoia-se, mas só se você puder e quiser, onde a partir de R$8, que é o preço de um cachorro quente, você recebe os vídeos antecipados, faz parte do nosso grupo dos apoiadores, onde eu chamo a galera pra jogar, a gente conversa sempre por lá, e é uma comunidade super legal. Eu vou deixar outro vídeo aí pra você assistir se você quiser, e até mais!